Capítulo 5. Prova de Fogo. Direção Marco Altberg. Rio de Janeiro, 1980, 90 minutos. Assim que Mauro, estudante de administração, descobre uma forte vocação para a mediunidade em seu ser, larga tudo para se aprofundar e dedicar à Umbanda, uma religião que abraça tão fortemente que o faz desistir de sua vida na administração. Determinado a abrir seu próprio centro espírita, Mauro se muda para o interior. Prova de Fogo, por Felipe M. Guerra. O jovem Mauro leva uma vida dupla. De dia, tem preocupações mundanas, divide seu tempo entre a faculdade de Sociologia e o trabalho numa agência bancária. À noite, ele troca sua rotina habitual no mundo material por incursões no mundo espiritual. Em um terreiro da periferia, Mauro atua como cavalo, o apelido usado para se referir às pessoas que incorporam entidades durante os rituais de Umbanda. Este é um interessantíssimo argumento de Prova de Fogo, primeiro longa-metragem dirigido pelo carioca Marco Altberg. E é curioso, para não se dizer irônico, que o filme tenha sido produzido e lançado no início dos anos 80. Afinal, durante a década anterior, 1970, o cinema de gênero nos acostumou a um outro tipo de histórias sobre espíritos entrando no corpo alheio. Do clássico norte-americano O Exorcista, de 1974, há todas as imitações que se seguiram, incluindo uma versão brasileira, O Impagável, Seduzidas pelo Demônio, 1978, de Raffaele Rossi. Todos esses filmes lidavam com uma vítima inocente sendo possuída por algum espírito maligno, exigindo que alguém, geralmente um sacerdote da Igreja Católica, tivesse o maior trabalho para exorcizar e expulsar o espírito indesejado. Pois Prova de Fogo é o extremo oposto. Aqui, as pessoas entregam voluntariamente os seus corpos para receber as entidades, mesmo quando estas não são totalmente boas e ameaçam a integridade física do encarnado. Vide o momento em que o Exu Caveira baixa num pai de santo e o obriga a rolar, sem camisa, sobre os cacos de vidro espalhados pelo chão do terreiro. Apesar do que possa parecer, Prova de Fogo não é um filme de horror. Pelo contrário, trata-se de um drama sério, narrado de maneira quase documental, que se propõe a mostrar um terreiro de Umbanda e seus praticantes, sem aquela abordagem negativa que até então costumava acompanhar o assunto no cinema brasileiro. Antes, produções tão díspares quanto Meu Destino é Pecar, 1952, de Manuel Pelufo, e as histórias de horror filmadas por José Mojica Marins, representavam este universo de maneira sombria e ameaçadora. Em Meu Destino é Pecar, é a um terreiro que a mulher rejeitada vai em busca de um trabalho para eliminar seu rival no amor. Mojica, por sua vez, praticamente esgotou o artifício. Em seu episódio na antologia Trilogia do Terror, 1968, encenou um violento ritual de macumba, sem nenhum compromisso com a realidade, em que mulheres apareciam sendo chicoteadas e pessoas comiam cobras vivas. Mais tarde, no longa Quando os Deuses Adormecem, 1972, colocou uma narração sensacionalista antecedendo a cena num terreiro, convidando as pessoas de estômago fraco a se retirarem da sala por 5 minutos. Às vezes, os filmes não mostravam as religiões afro-brasileiras como algo negativo, mas mesmo assim, elas eram um elemento catalisador do conflito na história. Basta lembrar que no clássico O Pagador de Promessa, 1962, de Anselmo Duarte, o que cria o confronto entre Zé do Burro e o padre da paróquia é o fato de um humilde camponês ter feito sua promessa num terreiro e não numa igreja. Foi em 1974 que o cinema nacional começou o processo de regenerar a Umbanda nas telas. Primeiro, com O Amuleto de Ogum, 1974, de Nelson Pereira dos Santos, em que o protagonista usa rituais de Umbanda para fechar o corpo. Depois, com o popular Amácio Mazzaropi, fazendo humor com o tema, ao invés de horror, em O Jeca Macumbeiro. Mas é em Prova de Fogo que finalmente vemos a Umbanda como um fenômeno popular sem julgamentos. Em 1999,
o documentarista Eduardo Coutinho lançava o documentário Santo Forte e afirmava: é a verdadeira religião popular de massa brasileira. Marco Altberg, diretor de Prova de Fogo, tem opinião muito parecida. Creio que se existe uma religião brasileira, ela é a Umbanda, declarou em depoimento a jornalista Roberta Canuto para sua biografia Marco Altberg, Muitos Cinemas. E não deixa de ser um tema curioso, desafiador até para um primeiro filme. O jovem Altberg, que à época ainda não tinha nem completado 30 anos, já ostentava um currículo invejável como pau para toda obra de algum dos grandes nomes do cinema novo. Tendo estreado nos bastidores da produção nacional aos 16 anos de idade, ele fez estilo para Paulo César Seraceni, em Amor, Carnaval e Sonhos, 1972. Foi assistente de direção e continuista de Cacá Diegues, em Quando o Carnaval Chegar, 1972. E Joana Francesa, 1973. Diretor de produção para Geraldo Sarno em Pica-Pau Amarelo, 1974. E Coronel Delmiro Gouveia, 1978. Assistente de direção de Joaquim Pedro de Andrade em Guerra Conjugal, 1974. E gerente de produção de Eduardo Escorel em Lição de Amor, 1975. Não lhe faltavam credenciais, portanto. Ainda no relato a Roberta Canuto, ele lembrou que a Umbanda fazia parte de sua trajetória desde criança. Na casa que dava para os fundos da minha, na metade da minha infância, instalou-se um centro espírita de Umbanda. Lembro-me do som dos atabaques que à noite embalavam meu sono. Mais tarde, eu comecei a perceber que minha mãe tinha uma força espiritual muito grande. Recordo-me de uma cena do Pai de Santo fazendo uma reverência para ela. Eu acho que minha mãe tinha algum tipo de desenvolvimento espiritual e que eu não cheguei a alcançar, o que era um contraponto com meu pai, que era uma figura moldada pela cultura europeia pragmática. Em 1976, Marco teve contato com uma história que lembrava a sua, de um homem dividido entre a razão e o mundo dos espíritos. Decidiu que iria adaptá-la para o cinema como seu primeiro longa. Era a história de Nívio Ramos Salles, um alagoano naturalizado carioca que, como Mauro em Prova de Fogo, levava uma vida dupla, sociólogo e datilógrafo de dia, pai de santo à noite num terreiro de Umbanda da zona norte carioca. Um dos aspectos mais curiosos era que Nívio incorporava tanto uma entidade masculina, o boiadeiro, quanto uma feminina, a ciganinha. E por ser boa pinta, era cortejado por homens e mulheres do terreiro quando incorporava uma ou outra. A trajetória do pai de santo sociólogo foi narrada no livro Guerra de Orixá, um estudo de ritual e conflito, da antropóloga Ivone Mag, que serviu de base para o projeto particular de Altberg. Foram 2 anos de pesquisa, e nesse entretempo, acompanhei a vida de Nívio, filmando em 16mm, enquanto o filme em si não se realizava. Fui a fundo nesse projeto e conheci os processos do transe, as incorporações, enfim, todo o universo maravilhoso da mediunidade, relatou o cineasta em uma biografia. O roteiro acabou a cargo do noveleiro Aguinaldo Silva, em um dos seus raros trabalhos no cinema, enquanto a produção é do todo-poderoso Luiz Carlos Barreto. Seu filho Fábio, que à época também estava dando os primeiros passos como diretor, participou como gerente de produção. Em Prova de Fogo, Nívio vira Mauro, o protagonista interpretado por Pedro Paulo Rangel, em seu primeiro grande papel no cinema, talvez o maior deles. Geralmente lembrado pelas performances cômicas em novelas e programas humorísticos, ele integrou o elenco fixo da antológica TV Pirata ao final dos anos 1980. O ator se entrega de corpo e alma ao personagem. O filme começa com um close em um despacho numa encruzilhada. Há velas vermelhas com fitas amarradas, garrafas de cachaça, flores e comidas para o santo. Devagar a câmera recua, deixando-nos ver uma figura misteriosa, e parece acender um charuto retirado do trabalho. Ele olha de maneira ameaçadora para a câmera e, portanto, para o espectador, enquanto a trilha de Edu Lobo alcança acordes que acentuam o clima sinistro da imagem. Entra a cartela com o título do filme,
O espectador desavisado pode até imaginar estar diante de uma legítima produção de horror sobre o tema. Ao fim dos créditos, entendemos um pouco melhor a imagem inicial. Tratava-se de uma cena testemunhada pelo protagonista. Mauro narra a duas conhecidas o que aconteceu ao voltar da faculdade uma noite dessas, quando testemunhou uma figura sombria mexendo num despacho, e aquilo o perturbou profundamente. O espectador revê a cena inicial, agora pela ótica do personagem e com Mauro inserido em contraplano. Você já esteve alguma vez no centro espírita? Questiona uma das interlocutoras. Eu não me imagino metido com essas coisas, retruca Mauro. Embora confesse que na infância, tanto ele quanto a mãe costumavam ter visões, lembrando o relato de infância do próprio diretor Altberg, anteriormente destacado. Um corte rápido, é bom se acostumar porque tudo acontece muito rápido em Prova de Fogo. E reencontramos Mauro num terreiro. A mãe de santo, Lourdes Elba Ramalho, em pequena participação, diz que vê nele uma força muito bonita e que ele precisa deixar sair. Salienta que esta é a sua missão na vida e que os santos estariam lhe cobrando para que desenvolvesse sua mediunidade. Segue-se mais um eclipse e não se sabe exatamente quanto tempo passou, dias, meses, mas quando reencontramos Mauro, ele parece já ter desenvolvido todo o seu potencial. Como cavalo, ele é capaz de incorporar duas entidades, a ciganinha, entidade geralmente consultada para casos amorosos, e o viril boiadeiro. Quando a primeira baixa nele, Mauro usa vestido e lenço no cabelo, além de assumir trejeitos efeminados e afinar a voz. Ao receber o segundo, usa um chapéu de couro e esbanja testosterona. Na Umbanda, as divindades são representações de pessoas comuns. Exu, a pombagira, o preto velho, a preta velha, a vovó, o índio, o caboclo. Explica o diretor Altberg. Ainda um relato a Roberta Canuto. Uma representação do que nós somos, mas em um plano do inconsciente. As entidades vêm e ocupam um momento na vida de uma pessoa no estado inconsciente do transe. Quando uma simples dona de casa pode virar uma mulher sensual e atrevida, se incorporar uma pombagira. E um cara comum e pacato, de repente pode incorporar um malandro, um Zé Pilintra. Tudo isso tem uma representação física incrível, maravilhosa e uma grande possibilidade de expressão artística e dramatúrgica. De fato, as nuances na interpretação de Pedro Paulo Rangel ao encarar cada uma das entidades é digna de destaque e uma das melhores coisas do filme. O terreiro agora é chefiado pelo pai de santo João, interpretado por Ivan de Almeida, que, ao contrário de Mauro, não tem compromissos com emprego e faculdade. É claro que os dois acabarão entrando em rota de colisão pelo comando do espaço, especialmente quando os rituais madrugada adentro começam a afetar o outro lado da vida dupla do protagonista. Pouco antes de Prova de Fogo, Marco Altberg tinha como único crédito de direção o documentário em média-metragem Noel Nautilus, lançado em 1975, sobre o médico sanitarista russo que veio ao Brasil juntar-se aos irmãos Vilas Boas para a criação do Parque do Xingu, pois o tom documental se mantém neste seu primeiro filme de ficção. Com direção de fotografia do grande Lauro Escorel, a câmera registra os rituais de Umbanda como se tudo o que acontece diante das lentes fosse verdadeiro. Pelo menos no caso de uma galinha sacrificada para valer numa cena, quase tudo é verdadeiro. Muito espectador deve ter ficado na dúvida sobre quanto do filme é encenação e quanto é real. As próprias cenas em que os protagonistas incorporam as entidades são muito realistas, com violentos solavancos na entrada e saída do espírito, braços torcidos e espasmos, tudo um gestual que torna o trabalho de Rangel ainda mais impressionante. Há um esforço quase didático na representação do terreiro e dos rituais ali realizados. Quem vê de fora pode cair no erro de resumir tudo a batuque, dança e cachaça. Mas existe uma hierarquia e um cerimonial bem distintos. Por exemplo, os cultos não são sempre presididos por uma mãe ou pai de santo. E todos vestem branco, porque a cor neutra agrada a todas as entidades. Os líderes geralmente têm um ajudante direto, que chamam de mãe pequena ou pai pequeno.
As canções, conhecidas como pontos, são bem específicas e servem para chamar e para louvar as entidades. E o uso de instrumentos de percussão, como o atabaque, aquele tambor de mão comprido, deve marcar o ritmo de cada espírito a ser incorporado. Servindo como um elo entre os mundos espiritual e material, o médium recebe as diferentes entidades para dar assistência às pessoas com problemas. Finalmente, como as divindades que atuam nos terreiros ainda estão ligadas ao mundo material e às necessidades terrenas, faz-se o uso de charutos, cachaças e trabalhos, os populares despachos, para agradá-las e atrair sua presença. Claro que este esforço em representar a rotina dos umbandistas acaba exigindo alguns sacrifícios na narrativa. O resultado final é um tanto desconjuntado, e sem ter acompanhado dos bastidores, fica difícil saber se é uma questão de roteiro ou de edição. Como parte considerável do filme se passa no terreiro, mostra-se muito pouco da vida mundana do protagonista fora deste ambiente. Isso compromete a trajetória pessoal de Mauro e o próprio título, pois não fica tão claro o fato de o protagonista estar sofrendo qualquer provação em sua jornada mediúnica. Pelo contrário, tudo até parece acontecer fácil e rápido demais para ele. Sabemos, graças a conversas entre os personagens no início do filme, que Mauro é natural de Alagoas, como Nível, o personagem real que inspirou a história. Está no Rio de Janeiro há pouco tempo, trabalha como bancário e faz faculdade. Mas raramente vemos flashes desta outra vida do personagem. Por isso, quando lá pelas tantas ele protesta que a entrega a Umbanda está afetando sua rotina profissional e escolar, o espectador não chega a se identificar com seu drama. Até porque só vemos algumas rápidas cenas com o Mauro dormindo durante uma aula, após passar a madrugada em rituais no terreiro, ou aturando gozações de colegas de trabalho por estar mexendo com macumba. Além disso, lá pela metade, o filme entrega-se a uma narrativa episódica que usa o recurso do flashback para representar os problemas amorosos dos diferentes personagens que procuram Mauro e sua contraparte espiritual, a ciganinha, em busca de auxílio. A dramatização desses casos apela para aquele sensacionalismo de que Prova de Fogo abdicara até então, e também acaba respondendo pela cota de sexo e sacanagem que as produções nacionais precisam conter no período para almejar qualquer sucesso comercial. Logo, quando uma conhecida confessa que ainda criança foi abusada sexualmente pelo entregador do supermercado, o filme nos apresenta o episódio. Quando um rapaz homossexual narra a relação sadomasoquista que vive com o amante, esta é mostrada sem deixar nada para a imaginação. E quando um marido traído reclama das escapadelas extraconjugais da esposa, é óbvio que esta aparece pelada frente e verso para que não exista qualquer dúvida do que está rolando. Tais flashbacks soam deslocados, parecendo até inserções de última hora para atrair um público mais interessado em sexo e mulher pelada do que num drama sobre Umbanda. Também permitem explorar a nudez de duas figuras conhecidas da filmografia brasileira. A primeira é a jovem Maitê Proença, aqui em sua estreia no cinema, aos 22 anos, como a mãe pequena Sandra, que nutre um amor platônico por Mauro, ou melhor dizendo, pelo Mauro incorporado pelo boiadeiro. Numa cena de sonho, Sandra imagina-se sendo currada pela entidade. A outra é a capixaba Marta Anderson, ostentando seu tradicional visual Marilyn Monroe envelhecida, como a esposa que trai o marido. Desconhecida do grande público, Marta é bem lembrada por fãs de produções classe B, como O Torturador, 1981, de Antônio Calmon, e a hilária aventura ítalo-brasileira Perdidos no Vale dos Dinossauros, 1985, de Michele Máximo Tarantini. Considerando ainda que Altberg opta por uma abordagem basicamente realista, uma das cenas mais lembradas do filme é justamente o ponto fora da curva, quando João e Mauro, devidamente incorporados por diferentes entidades, entregam-se a um inesperado duelo de magia, para tentar descobrir quem é o mais forte. De repente, João joga sujo e dispara uma bola de fogo que incendeia o oponente. Um tosquíssimo e visível boneco é usado para substituir Pedro Paulo Rangel.
Embora divertida pelos motivos errados, essa cena não combina com o clima do restante do filme e poderia ter ficado no chão da sala de edição. Mas ressalta-se que, tirando este deslize e o momento em que o Exu Caveira força João a rolar sobre cacos de vidro, Prova de Fogo faz de tudo para desmistificar a religião afro-brasileira e lhe retirar a fama de magia negra, atribuída primeiro pela superstição popular, depois pelos já citados filmes em que a prática era representada de forma negativa ou maléfica. Ainda que os rituais de passe possam parecer chocantes pela maneira como as entidades se utilizam dos corpos dos incorporados, o diretor foge da abordagem estilo Munducão e deixa claro que esses espíritos vêm ao nosso plano para ajudar e não para fazer o mal. Quando o marido traído pede a Mauro, possuída pela ciganinha, um trabalho para matar a esposa infiel, a entidade se recusa. O que é isso, meu filho? Dou uma surra nela, boto uma doença. Trabalho para amansar é fácil, para matar não. Eu sei matar, mas não vim aqui para isso. Talvez Prova de Fogo também possa ser visto como um dos primeiros filmes brasileiros a enfocar uma religião ou um líder religioso real, sem ser o catolicismo ou o cristianismo. E assim, de certa forma, Altberg antecipou em quase 3 décadas o lucrativo filão de produções religiosas que tomou as telas de assalto a partir do final dos anos 2000. Primeiro com temas espíritas, em Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, de Glauber Filho e Joel Pimentel, Chico Xavier, de Daniel Filho, e Nosso Lar, de Wagner de Assis, entre outros. Depois, com os filmes evangélicos produzidos pela TV Record e pela Igreja Universal do Reino de Deus. A estreia de Altberg na direção também é assustadoramente atual na maneira como mostra a relação entre religião e política. O protagonista questiona seu lugar no mundo e suas escolhas quando, ao contrário dos colegas de faculdade, decide sacrificar um empreguinho numa repartição pública para assumir o seu próprio terreiro. Na conclusão, porém, fica claro que Mauro acabou se tornando, sem querer, um homem muito mais poderoso do que seus colegas, dando assessoria direta a políticos em busca de votos ou de um atalho na escadela hierárquica. Primeiro, o terreiro recebe a visita de um certo deputado Paredes, anunciado como o representante dos umbandistas na Câmara. Mauro e o político trocam favores, com o primeiro se queixando por não ter conseguido tirar alvará e o segundo prometendo resolver o problema caso possa afixar um cartaz da sua campanha de reeleição no local. O deputado é uma pessoa muito interessada na nossa religião, anuncia um assessor, antes de sair apressado com o candidato para visitar outros terreiros. Mais adiante, entrevistado pelo programa da pequena emissora local, Mauro é perguntado se pretende seguir carreira política. Minha política é outra, desconversa ele, mas o apresentador insiste, falando diretamente para a câmera, por uma política umbandista para espiritualizar o Brasil. Já perto do final, um certo doutor Reinaldo, pequena participação de Cláudio Correia e Castro, é levado para o terreiro e pede a ciganinha um trabalho para se tornar presidente da República. Então parece que Altberg acertou o alvo, mas errou a religião. Qualquer semelhança com a maneira como as igrejas evangélicas participaram das últimas eleições brasileiras e inclusive influenciaram seus resultados é apenas uma assustadora coincidência. Curiosamente, no mesmo ano de 1980, o já citado Mazzaropi também abordou a relação entre a política e as religiões afro-brasileiras na comédia O Jeca e a Égua Milagrosa, em que 2 ricos fazendeiros, candidatos à prefeitura da cidade, disputam votos em terreiros. Prova de Fogo termina com Mauro encontrando relativa fama e reconhecimento graças a uma equipe de documentaristas alemães que vem filmar seu terreiro para um programa de TV de seu país. Garanto que televisão estrangeira nenhuma ia se interessar pelos seus colegas. Desdenha a esposa do protagonista, lembrando-se dos bancários que ridicularizaram o marido pela sua crença. Lentamente, durante mais um longo cerimonial de incorporação do pai de santo, a câmera de Altberg vai se distanciando daquele universo até sair pela porta da frente do terreiro, deixando Mauro entregue ao próprio destino enquanto sobem os créditos finais.
É o fim para o filme e para o seu protagonista, mas a aprovação do próprio diretor estava apenas começando. Embora tenha sido filmado em 1980, o longa só chegou aos cinemas brasileiros em 1982, após um longo processo movido pela pesquisadora Yvonne Megg, autora de Guerra de Orixá, lembra? No final de 1980, ela entrou na justiça pedindo direitos autorais sobre o filme, alegando que Prova de Fogo era uma adaptação não autorizada do seu livro, embora o próprio pai de santo, cuja história inspirou a obra, Nívio Salles, tenha saído em defesa de Altberg e sua trupe. Eventualmente, a situação foi resolvida, mas o diretor assume que o processo todo foi sua prova de fogo particular. Neste intervalo forçado entre o final das filmagens e o lançamento comercial, Nívio aproveitou para publicar uma espécie de autobiografia com o mesmo título, Prova de Fogo, o dia a dia em um terreiro de Umbanda e Candomblé, que teve sua primeira edição em 1981 e foi relançado mais recentemente em 2012. Terá ele gostado da maneira como sua história foi contada no cinema? O que se vê no filme é justamente o que está acontecendo comigo, declarou Nívio numa entrevista à revista O Cruzeiro, em dezembro de 1982. O filme é a afirmação de que, acima de tudo, está a fé e a crença. O pai de santo segue nativo até hoje e, desde então, publicou uma série de outros livros sobre Umbanda, além de ter trabalhado como professor de sociologia. A exemplo de Mauro no cinema, ele aprendeu a conviver com suas duas personas e tirar o máximo desta curiosa vida dupla entre o material e o espiritual. Felipe M. Guerra é jornalista e pesquisador de cinema.